Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Belém. Nós estamos aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa para o ciclo 4, que corresponde aos 8º e 9º anos do ensino fundamental. Eu sou a professora Edilena Guerra e hoje estamos juntos para uma aula sobre o gênero notícia. Mas nós vamos dar ênfase à manchete dentro desse gênero, certo? Além disso, nós vamos estudar o verbo e os seus complementos. O objetivo da nossa aula é compreender os aspectos sociais e verbais da manchete do gênero discursivo notícia. Nós vamos tentar compreender também os efeitos de sentido provocados pela transitividade verbal. E também compreender a relevância da transitividade verbal na precisão das informações. Então, vamos começar, certo? Falando um pouco do gênero. Eu tenho certeza que todos vocês já viram uma manchete. Vocês já leram uma manchete, não é mesmo? É algo bem comum nos textos. Uma manchete, normalmente, ela está na primeira página de um jornal. Nós temos manchetes de primeira página de jornal, nós temos manchetes da primeira página dos cadernos desse jornal, certo? Alguns consideram manchete também como o título de uma determinada notícia, certo? Então, nós vamos examinar isso. Todos nós já vimos, já lemos, temos o conhecimento do que é, certo? Mas para que serve uma manchete? Qual é o objetivo de ter ali uma manchete? Você deve estar pensando, bom, a manchete fica ali com o objetivo de mostrar do que aquela reportagem, aquela notícia vai tratar, certo? Eu escolho que matérias, que reportagens, que notícias eu vou ler de acordo com a manchete. Se aquela manchete me agradar, então eu leio aquele texto ou não, certo? Então, qual a relevância dela dentro do texto? A relevância dela é justamente chamar a atenção do leitor. Ela é importante para isso, para chamar a atenção, para atrair o leitor, para levar o leitor a ter curiosidade de ler aquela determinada notícia. Onde é que ela aparece? A manchete, ela vai pertencer a um texto, normalmente jornalístico, que vai estar nos jornais, tanto físicos quanto nos que nós encontramos na modalidade online, revistas físicas e online também. Então, uma notícia, uma reportagem, uma matéria, um editorial, normalmente apresenta uma manchete, certo? Como é que ela aparece? Ela aparece de qualquer jeito? Ela aparece como o restante do texto? Não. Todos vocês já perceberam, como nós vemos aqui, que elas se destacam no texto, não é verdade? Ou pelo tamanho, ou pela fonte, pela cor. Há várias formas, certo? Mas eu tenho uma manchete aqui, porque há alguns autores que fazem diferença entre a manchete e o título. De um modo geral, consideram título e manchete a mesma coisa. Alguns dizem que a manchete ela é um pouco diferente porque ela tem um teor mais apelativo. Um teor para causar mais impacto e chamar esse leitor. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos ver a próxima. John Lennon
sequestra ônibus e passageiros gritam help. Eu acredito que vocês já ouviram falar em John Lennon, que vocês conheçam John Lennon. John Lennon foi integrante de uma banda famosíssima chamada Os Beatles, certo? E John Lennon compôs a música Help. Olha só como esse jornal criou essa manchete utilizando esses fatos. Esse jornal, ele faz uma brincadeira com o nome do Beatle e o nome deste rapaz que nós vemos na foto. Aliás, normalmente, quase sempre, uma manchete ela está associada a uma imagem, como nós vemos aqui. Se eu não tivesse essa imagem, notem como ia ficar comprometida o entendimento do texto, certo? Então, eu vejo a imagem desse rapaz e eu entendo que este rapaz se chama John Lennon e que ele cometeu um ato ilícito. Que ato foi esse? De sequestrar um ônibus. E, diante de uma situação de perigo, o que é que normalmente nós fazemos? Nós gritamos socorro. Por isso, eles brincaram com a palavra help em inglês. Então, aqui nós temos uma manchete bem apelativa, certo? Nós teríamos o que alguns consideram que é a função real da manchete. E esse jornal, Meia Hora, ele faz isso com bastante frequência, essas manchetes, bem chamativas, certo? Bem apelativas. Mas notem como eu consigo compreender aí, por trás desse texto, a intenção do jornal. A intenção do jornal era brincar com esses elementos, com o nome do sequestrador, certo? E, ao mesmo tempo, apresentar a notícia. Qual foi a notícia? John Lennon, este rapaz, sequestrou um ônibus que estava com passageiros dentro, certo? Então, continuando. Olha aqui, nós temos uma outra manchete aqui, que diz o seguinte: 5 séries baseadas em livros nos últimos anos. Aqui nós temos uma imagem, a imagem de uma personagem de uma série maravilhosa, amores, se vocês puderem, assistam. E o que acontece? Então, eu tenho a imagem, tenho a minha manchete. E o que é que essa manchete diz? O que é que ela me anuncia? Ela anuncia que se eu for aquele tipo de pessoa que gosta de ler os livros e depois assistir a uma produção cinematográfica, ou se eu gosto de assistir a produção e ler os livros correspondentes a ela, eu possivelmente vou me interessar por essa reportagem aí, certo? Então, essa manchete faz esse anúncio de que nesta reportagem, nesta notícia, melhor dizendo, eu vou ter a indicação de 5 séries que são baseadas em livros, certo? Ela pode despertar o interesse do leitor? Sim, principalmente se o leitor for do tipo que gosta de fazer esse jogo que eu acabei de falar para vocês, que gosta de ler o texto, ler a obra e assisti-la também. Assistir à produção que foi realizada a partir dessa obra, certo? Então, ela pode despertar o interesse do leitor. Então, o público-alvo dessa manchete são justamente esses leitores que gostam, que têm o hábito de praticar a leitura de obras que vão para o cinema, que vão para as telas,
certo? A manchete é suficiente para informar ao leitor toda a informação da notícia? Se eu paro para ler apenas a manchete, 5 séries baseadas em livros nos últimos anos, eu sei tudo já? Não, né? Você deve perceber que não. Para que eu saiba que obras são essas, que livros são esses, eu preciso ler o texto que foi produzido. O texto que tem justamente esta manchete, que tem esse título, certo? Então, a manchete, ela não dá conta de toda a informação, mas ela te indica sobre o que aquele texto vai falar. Então, você decide se você vai lê-lo ou não. Agora, uma coisa muito importante que nós vamos tratar é da escolha dos verbos, certo? As manchetes, normalmente, elas fazem escolhas de palavras. Isso é muito importante de se pensar. Até mesmo dentro do gênero notícia, nós vamos ver que dentro do gênero notícia, de um modo geral, nós vamos ter algumas características. Algumas delas são a impessoalidade, a imparcialidade, que aí você pode dizer, olha, mas eu não vejo tanta impessoalidade, imparcialidade, até porque nós temos um produtor ali que, de alguma forma, no momento de se expressar, vai fazer uma seleção de palavras, e essa seleção de palavras dele já vai indicar algum tipo de pensamento, de posicionamento, mas dentro desse gênero se procura, sim, a impessoalidade e a imparcialidade, certo? E essa escolha, certo? Ela também deve estar nas manchetes. E nas manchetes são muito comuns o uso de verbos. E aqui, então, nós vamos ver a questão dos verbos. Lembrando que verbo, certo, é aquele termo que indica uma ação, certo? Verbo é o termo que indica uma ação. Sim, mas nós vamos ter também, então, eu tenho que decorar isso, Edilena. Verbo é o termo que indica ação. Então, eu não terei verbos que não indicam ação? É isso? Não, pior, que teremos sim. Parece pegadinha, né? Parece uma armadilha isso daí. Nós vamos ter, de modo geral, dois tipos abrangentes de verbos. Verbos significativos, aqueles verbos que vão trazer um sentido neles mesmos. E nós vamos ter verbos não significativos, que vão precisar se juntar a outro elemento para uma atribuição de sentido à oração. Certo? Dentro dos verbos significativos, eu terei verbos que são considerados transitivos. Esses verbos transitivos, eles se subdividem em transitivos diretos. O que é transitivo, para começar? Transitivo é aquele verbo que não tem um sentido completo. Ele exige um complemento para poder fazer, para que essa tenha sentido. Esse complemento vai se ligar a esse verbo, quando eu falo de verbos transitivos, de maneira direta ou de maneira indireta, certo? Direta é quando eu não preciso de nenhum tipo de elemento para fazer essa ligação. E indireta quando eu vou precisar desse elemento, que normalmente é a preposição, certo? E os verbos não significativos, também temos os verbos chamados de verbos intransitivos. Esse não tem subdivisão, porque os intransitivos são aqueles verbos que não vão precisar de complemento, não vão exigir complemento, certo? Então, vamos ver isso aqui nessa
tirinha. Vamos ver aqui como ela brinca com essa questão dos verbos, da transitividade verbal, melhor dizendo. Aqui, o que é que eu tenho? Joguei um objeto direto. Aqui eu tenho o ratinho, certo? Jogando o objeto no lixeiro. Ele jogou direto. Nota, não há obstáculo entre entre o objeto e o lixeiro. Joguei um objeto direto. Mas o objeto jogou de forma indireta. Tentei jogar a culpa no bitransitivo. Olha onde me jogaram. Intransitivo. Então, olha aqui. Joguei um objeto direto, quer dizer, não havia obstáculo entre esse objeto e o lixeiro. Então, ele jogou diretamente. Mas o que aconteceu? Não teve o destino que ele esperava. Encontrou um obstáculo. E aí ele diz, mas o objeto jogou de forma indireta. O que é isso? Encontrou um obstáculo, uma barreira. É o que nós vamos ver nos transitivos indiretos. Eles têm um obstáculo ali. Então, ele jogou de forma indireta e acabou atingindo o policial. Tentei jogar a culpa no bitransitivo. O que é isso? Bitransitivo são aqueles verbos que vão exigir 2 complementos. Um complemento que vai se ligar ao verbo diretamente e outro complemento que vai se ligar ao verbo, mas por meio de uma preposição. Vai exigir essa preposição. E o que aconteceu? Olha onde me jogaram. Quando ele diz olha onde me jogaram, acabou aí. Eu entendo o sentido do que ele diz. Olha onde me jogaram. E aí eu vejo que o jogaram na prisão. Intransitivo, quer dizer, acabou. O sentido aí se completou e não necessita de nenhum outro elemento para se somar a este para que eu precise construir o sentido, para que eu precise compreender. Quando diz, olha onde me jogaram, eu estou vendo que ele está na prisão. Pronto. Então, por isso, ele brinca aqui, intransitivo. Não preciso de complemento, aqui eu terminei. Certo? Então, vamos ver melhor, vamos ver de forma mais detalhada isso aqui em algumas manchetes que nós selecionamos. Olha essa manchete aqui, bem atual. Coronavírus. Bairro do Marco tem maior registro de casos de Covid-19. Aqui eu tenho como sujeito o bairro do Marco, certo? Bairro do Marco tem. Se eu penso bairro do Marco tem e acabasse aí a manchete, você ia dizer, sim, tem, mas tem o quê? Falta um complemento, não é isso? Se eu paro aí, bairro do Marco tem. Está faltando um complemento para se ligar a esse verbo e atribuir o sentido total desta oração. Então, eu preciso desse complemento. Qual é o complemento? O maior registro de casos de Covid. Então, eu tenho o verbo, tenho um complemento que se liga a ele diretamente, sem o auxílio, sem a necessidade de uma preposição. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, certo? Olhem aqui nesta outra manchete. Brasileiro gosta de carro e de livros usados. O que eu tenho? Qual é o verbo que eu tenho aqui? Gosta. Imaginem só se a manchete terminasse aí. Brasileiro gosta. Você entendeu? Você compreendeu a mensagem? Brasileiro gosta? Você ia logo se perguntar, sim, gosta de quê? Olha, você acabou de falar, gosta de quê? Veja, quando você questionou do que brasileiro gosta, você usou preposição. Então, o que acontece? O verbo gostar, ele exige complemento. Exige.
para poder fazer sentido. E do que é que o brasileiro gosta? Gosta de carro e de livros usados. Então, tá aqui o complemento. Mas esse complemento tá se ligando ao verbo por meio da preposição de. Porque quem gosta, gosta de algo. Ou gosta de alguma coisa. Você não diz normalmente, eu gosto comida. Eu gosto pizza. Você não diz isso. Você diz, eu gosto de comida, eu gosto de pizza. Gosto mesmo, olha. Mas, enfim, vamos deixar isso para lá, né? Não é o momento de tratar disso. Então, exige aqui a preposição para completar o sentido do verbo e assim a gente poder compreender essa mensagem. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto, certo? Como eu disse para vocês lá na tirinha, eu também tenho um outro tipo, certo? Que vai exigir complemento também. Aliás, vai exigir 2 complementos. Olhem aqui essa manchete. Moro mostra ao Jornal Nacional provas de acusações a Bolsonaro. Então, qual é o sujeito aqui? É Moro, está bem? Qual é o verbo? Mostra, verbo mostrar. E aí, então, vamos pensar. Se eu digo para vocês, Moro mostra. Você diz assim, ué, mas mostra o quê? Eu não estou entendendo. Mostra a quem? Eu não estou entendendo. Está faltando algum elemento aí. Está faltando mesmo. Esse verbo, ele vai exigir complemento, certo? Na verdade, ele vai exigir 2 complementos, para ser mais exata. Um complemento é justamente o que mostra, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Moro mostra. O que foi que ele mostrou? Mostrou provas de acusações, certo? Então, foi o que ele mostrou. Mas quem mostra, mostra algo ou alguma coisa a alguém. E ele mostrou a quem? Ao Jornal Nacional. Quando eu digo mostra provas de acusação, esse provas de acusação é um objeto direto. Ele se liga diretamente ao verbo sem precisar de preposição. Agora, quando eu digo ao Jornal Nacional, aí eu já preciso da preposição a, certo? Para completar. Vai se ligar também ao verbo, vai completar o sentido desse verbo, mas por meio de uma preposição. Há ali um obstáculo no meio do caminho, a preposição. Então, vai se ligar indiretamente. Esse verbo, então, nós chamamos de verbo bitransitivo, certo? Ele exige 2 complementos. Um sem preposição, outro com a preposição. Está bem? Olha essa manchete, que coisa linda aqui. Nasce Ravi, primeiro filho de Alok e Romana Novaes. Aqui nós temos o sujeito é Ravi, certo? O nome do filho do Alok, certo? Ravi. O que aconteceu com Ravi? O Ravi nasceu. Acabou. Não precisa de mais nenhum complemento para que eu possa compreender a matéria. Ravi nasceu, poderia ser o filho de Alok, nasceu, acabou. Eu tenho aqui uma oração que não vai exigir nenhum tipo de complemento para que eu possa compreender o seu enunciado. Então, esse verbo que não vai exigir complemento para se compreender, eu chamo de verbo intransitivo. O verbo nascer é um verbo intransitivo, porque ele não precisa transitar. Ele não precisa de um objeto, de um complemento para ter sentido. Está bem? Vamos pensar no seguinte, certo? Se você está na sua casa, agora, nesse momento, e alguém entrou no local em que você está e diz a si mesmo, liga, e vai embora. Você compreendeu? Você sabe o que é que você tem que ligar?
A pessoa vai voltar depois e vai dizer, tu não ligaste? Você vai dizer, não sabia o que era? Por quê? Faltou complemento. Logo, isso vai gerar um problema de compreensão. Você não vai saber o que é que você tem que fazer, o que é que tem que ligar. Porque o verbo ligar vai... Quem liga, liga algo, alguma coisa, certo? Agora, se a pessoa entrar nesse local que você está, na sala, no quarto, na cozinha, se essa pessoa entrar e diz assim, cheguei. Quem chega, chega. Acabou. Você diz, ó, legal, chegou, né? Então, o que acontece? Não precisa de nenhum complemento, tá ali, certo? Só que uma coisa que é muito importante, você compreender o contexto em que os verbos são aplicados, certo? Porque o mesmo verbo, ele, dependendo do contexto, ele vai apresentar modificação na sua transitividade, na sua classificação, certo? A gente já vai ver isso com um exemplo logo depois que a gente falar desses verbos aqui especificamente. Como eu disse para vocês, nós temos verbos que têm um significado e temos verbos que não têm um significado, certo? Esses verbos que não apresentam um significado, um sentido em si mesmos, são chamados de verbos de ligação. Por quê? Eles estão ali para ligar o sujeito ao seu predicativo, um elemento ao seu predicativo, certo? Eles não têm um sentido em si. A ênfase aqui é no sujeito e no que se diz dele, certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, esta manchete, sem transporte, passageiros ficam ilhados após fim do lockdown. O que eu tenho? Qual é a minha ênfase aí? Que os passageiros ficaram ilhados. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu tenho um sujeito, passageiros, certo? Eu tenho uma informação para falar, uma característica desses passageiros. Qual é a característica dos passageiros? Estar ilhados, certo? Então, esses verbos, aqui eu tenho o verbo ficar como um elemento que vai ligar o sujeito a um predicado. Esse predicado normalmente vai atribuir uma característica, indicando um estado desse elemento, certo? Então, aqui, ilhados é a característica dos passageiros. Está bem? Está entendido? Há alguns verbos de ligação. Vou já falar para vocês, mas eu não quero que vocês decorem, não. Não decorem, não. Contexto é mais importante, certo? Então, olhem essa outra notícia aqui. Fique em casa. 31 filmes que estavam em cartaz nos cinemas já estão no streaming. Confira. Pois bem, o que eu vou ter aqui? 31 filmes estavam em cartaz. Eu tenho a característica desses filmes estarem em cartaz. Então, o verbo só serve para ligar esses elementos aqui. O último exemplo aqui. Contágio de coronavírus continua acelerado no Brasil. Tem o sujeito, contágio, e qual é a característica desse contágio? Continuar acelerado no Brasil, como indicam as estatísticas. Então, o verbo de ligação é esse verbo que vai servir para fazer essa ponte entre o sujeito e aquilo que se diz dele, atribuindo uma característica ou um estado. Mas, como eu disse para vocês, é importante entender um contexto. Um mesmo verbo, por que eu digo que vocês não devem decorar? Ah, verbo de ligação, ser, estar, permanecer, parecer. Mas não é legal decorar isso, por quê? Porque depende do contexto. Se eu digo, por exemplo, eu virei o copo. Se eu digo, eu virei o copo, o que aconteceu? Eu tenho uma ação aqui, eu tenho um verbo que vai ser transitivo direto, porque quem vira algo, alguma coisa, que foi que eu virei o copo. Mas se eu digo, por exemplo, eu virei celebridade. Ai, gente, estou me achando já, né? Tá bom, deixa pra lá. Eu virei celebridade. O que aconteceu aqui? É um estado
É passageiro, é uma característica minha. Ter virado celebridade. Então, nesse caso aqui, virar, que não está na lista dos verbos de ligação, vai se comportar como um verbo de ligação aí. Entenderam? E se eu digo, então, o jogo virou? O jogo virou é intransitivo. Não preciso de mais nada, de nenhum complemento para atribuir sentido a isso. Tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Vão até o blog para verificar a atividade que vai estar lá a respeito desse assunto e até a nossa próxima aula. Beijos, queridos!